Boa tarde, boa tarde. Bem-vindos à Confraria das Lagartixas, nosso encontro mensal aqui, que acontece uma vez por mês. Eu sou Cláudia Belintani, eu sou curadora e mediadora da Confraria, e dessa vez eu tenho certeza que eu judiei de vocês, né? Então a gente traz o Júlio Cortázar com A Distante, que é um conto maravilhoso, impressionante, é um quebra-cabeças que eu leio, releio, e cada vez que eu me enveredo na história do conto do Cortázar, eu tenho uma nova visão, inclusive de mim mesma, né? E esse cineasta maravilhoso, que é o Kieslowski, que para mim é um dos melhores, ele me arrebata, ele entra no realismo mágico através da tela. Então, eu estou trazendo aqui para vocês um filme que não é, vamos entender esse filme, vamos justificar cada ato da personagem. Não, não. A gente está aqui para entender o que a gente está fazendo aqui. Ele mexe com a gente, ele tira a gente do sério, ele nos coloca numa versão da gente, de nós próprios. De repente, a gente se encontra com o nosso duplo, com o outro, assim como o Cortázar faz com a Lina, que é um jogo de xadrez, né? E tem os peões, tem todos as peças de um tabuleiro. E também o Kieslowski traz, através dessas duas mulheres maravilhosas, Veronique e Verônica, que ele faz esse filme depois que ele filma o Decálogo. O Decálogo é uma obra maravilhosa também, em que ele fazia muitos documentários antes na Polônia, fazia documentários políticos, e aí ele dá uma virada na vida dele e ele vai filmar o Decálogo, que é a vida do dia a dia, a vida como ela é. Ele vai contestar Deus, vai contestar os 10 mandamentos. São filmes pequenininhos em que ele vai falando de cada um dos 10 mandamentos. E do Decálogo tem o Não Amarás, que vira um filme, e Não Matarás. É impressionante, quem puder, né? Eu estou pensando até em trazer para a confraria o Decálogo, é maravilhoso, assim, uma viagem impressionante dentro do nosso universo, né? Do ser humano. Nós somos capazes de tudo, na verdade. Enfim, e aí eu estou trazendo isso para vocês, eu tenho certeza que eu coloquei uma, tipo assim, o que é isso aqui? Que filme é esse? Vamos entrar na história do realismo fantástico, do realismo mágico, através desses dois gênios, né? Um da literatura e outro do cinema, que traz essa inquietude para a gente. Então, eu gostaria muito de saber o que vocês pensaram, o que vocês sentiram em relação ao filme, não tanto decifrar os personagens, mas aquilo que desperta, as imagens, a fotografia, né? O Kieslowski traz cenas, ele já prepara as cenas que ele vai usar. Ele faz esse filme antes da trilogia das cores, então tem cenas ali que são... Quem não assistiu, a gente já discutiu 2 vezes a trilogia das cores aqui na confraria. Tem cenas que, né, que a Irene Jacobi está lá, que ela encosta no vidro, que a Juliette Binoche tem a mesma cena na Liberdade Azul. Tem a velhinha, né, que aparece nos 3 filmes da trilogia das cores, né? A Liberdade Azul, a Fraternidade, a Vermelha e a Igualdade, a Branca, em que a Irene Jacobi também trabalha no último da trilogia. E tem lá quem é que vai se mobilizar. Então, a gente se vê no outro. Ele é um cineasta que ele quer unir as pessoas. E ele faz justamente isso na época da unificação da Europa. Então, ele traz a Polônia e a França, né? Ele traz uma Veronique e uma Verônica, uma da Polônia e outra da França. E ele brinca com esse processo o tempo todo. Tem cenas, inclusive, né, do filme, que não só essa cena da história do vidro, que tem outras cenas também que vão parar na trilogia. E tem aquela coisa, quando a Verônica começa com aquela bolinha, né, naquele trem, naquela viagem, que ela está vendo o mundo ao contrário. E essa saída do Kieslowski também, da história da Polônia, da história desse documentário, da história daquela vida que ele levava,
para ficar para olhar mais o universo, o mundo, as pessoas, a humanidade. É lindo. Então, é uma obra, para mim, um dos melhores filmes em relação à fotografia. A música, está aqui Ana Cristina, nossa convidada aqui especial, para falar que a música entra dentro da gente e não abandona, a coisa fica ali reverberando o tempo todo, né? Trazendo essas duas cantoras, uma se cuida, né? Uma morre do coração em relação à música, não presta atenção no que ela está sentindo, ela é tão apaixonada pela música que ela se entrega para a música, e a outra tem uma vida diferente, né? Ela consegue olhar para ela de outra forma, mas sempre, né? O que mais me impressiona é essa coisa da gente buscar preencher o vazio da existência, né? E essa necessidade que a gente tem de se olhar e de se sentir também através do outro, né? Isso é lindo, tanto no conto quanto no filme. Então, eu estou aqui com a presença da Casa Frida, através da Carla. Boa noite, Carla. Boa noite, não, desculpa, aqui estou fora. Boa tarde, Carla. Bem-vinda, a palavra é sua agora. Olá, boa tarde. Prazer estar aqui com esse tema, né, com esse filme, com esse conto que tão maravilhoso. A gente já tinha discutido antes. Eu vou tentar ser breve, assim, eu não consegui amarrar muito bem com o conceito do duplo que eu estava pensando em trazer para vocês, mas acho que basicamente, né, vou começar com um conto do Cortázar, que eu tenho a sensação, a impressão que o filme do Kieslowski também tem uma estrutura de um conto, né? Porque é muito misterioso. Então, a gente vai seguindo nessa narrativa, a gente não sabe muito bem aonde está essa Veronique, né? Por onde ela caminha, quem são essas pessoas que vão cruzando na vida dela. E acho que essa parte do mistério é o que deixa a gente assim tão fascinado com essas duas histórias, né? E o conto, a Aline, né, essa jovem que está noiva, prestes a casar, eu acho que tem uma frase, numa passagem do conto, que eu acho que para mim é a mais interessante para a gente pensar aqui, que ela diz, né, é uma narrativa de um diário, né, ela está escrevendo um diário. E aí tem um momento que ela diz, né, que na idade dela, né, ou se casa ou escreve um diário, e que as duas coisas não andam juntas. Então, o que acontece se as duas coisas andam juntas, né? Porque ela estava se casando e escrevendo um diário, né? Pensando como seria essa passagem, né, de atravessar essa ponte gelada, né? Nesse lugar que ela quer visitar na lua de mel em Budapeste. E aí eu fiquei pensando nessa passagem, né, desse atravessamento, de uma certa... como se o eu tivesse, de alguma forma, né, um pouco fragmentado, né? Então, a gente pode pensar aí na loucura, nesse encontro com essa distante, que é essa mendiga, e que tinha aspectos que são dela, né? E o quanto ela também não parece não querer casar muito com esse rapaz, né? Que era mais algo social, e ela muito insatisfeita com a própria vida. Então, tem uma união ali de situações que não podem se misturar, né? Ela diz, né? Não dá para se escrever um diário e casar, né? Então, e esse encontro com a distante, nesse jogo, como a Cláudia falou, né? Desse jogo que ele propõe, desse encontro da rainha que vence, ou quem seria essa rainha, né? Desse jogo que a Aline vai trazendo. E depois, no finalzinho do conto, ele deixa de ser na primeira pessoa para ser narrado numa narrativa mais distante, né? Não é mais, essa pessoa parece que deixa de existir. E é muito impressionante, assim, porque é um conto muito curto e que causa como esse abraço que ela dá nessa mendiga na ponte, né? Que ao mesmo tempo é maravilhoso e ela está muito feliz, e de repente esse peito que se encosta no peito da outra, e de repente ela está ali no gelado, né? Passando frio e desamparada. E aí pensando um pouco desse eu que vai se cindindo, né?
da loucura, enfim, do quanto ela também não queria estar nesse casamento, né? E o filme do Kieslowski, que é essa Veronique, né? Desde pequena, que ele vai narrando as crianças, né, desse conto do Natal, depois elas, né, tendo vidas diferentes, mas ao mesmo tempo tem muitas semelhanças, né? Então as duas têm uma conexão com a música, elas têm problema cardíaco, né? Enfim, o que vale pensar, né, se a gente for ver esse filme como um sonho, que as duas são a mesma personagem, de alguma forma, né? E pelo menos foi a minha leitura. E aí, pensando nessa cisão do eu, do duplo, que o Freud escreve um texto, em 1919, que é O Estranho, e ele diz nesse texto que na constituição do bebê, quando o eu está se formando, não é a identificação que prevalece, né? A primeira parte desse eu é algo estranho, né? Que aí depois o Lacan ele vai desenvolver com o estágio do espelho, que ele fala em 3 fases, que no primeiro momento esse bebê, se olhando no espelho, ele vê esse outro, essa imagem como um outro, não como ele. E aí, num segundo momento, ele já vê aquele outro como uma imagem, e no terceiro, ele se reconhece nessa imagem do espelho. Mas ele se reconhece porque tem um outro adulto que diz para esse bebê que aquele bebê é ele, né? Então, assim, desde o nosso princípio, da nossa constituição, a gente precisa do outro para se constituir. E aí, pensando nessa questão do duplo, né, que o duplo ele tem algo de uma cisão, se você não tem um narcisismo bem constituído no decorrer dos anos, você tem uma tendência a ter algo que esse simbólico não sustenta, né? Então tem uma certa cisão, né, desse duplo. E aí eu fiquei pensando um pouco na passagem da Veronique. Parece que a sensação, pelo menos que me deu, é que ela sabia aonde ela estava, mas ela não se sentia, ela não se reconhecia naquele lugar, né? Então ela vai tendo as sensações que a outra Veronique que morre vai passando para ela. Então ela deixa de cantar, ela parece que fazia também aulas de canto. Naquele momento que morre, ela deixa de praticar as aulas. E vai tendo uma série de rupturas também na vida dela, que é esse sentimento de que ela não está sozinha, né, que vai acompanhando, que ela diz no filme também. Mas é interessante a gente pensar nesse duplo que é tomado como um outro quando a gente não se reconhece mais, né? Quando tem algo de uma imagem que se desfragmenta, né? Que é algo que se desfaz, que não está tão consistente, né, na representação. Mas que eu acho que é interessante, né, que nós dependemos do outro para se constituir, mas o quanto, às vezes, tem uma certa confusão, né? Quem seria esse eu, né? Esse eu que se mistura no outro, ou dessa outra vida que, de repente, a gente gostaria de viver, diferente da vida que a gente está levando. Então, a gente vai alucinando e criando outras vidas, né? Pensando assim nessa dupla Veronique, né? Mas, enfim, eu acho que é um conceito interessante, assim, acho que o estágio do espelho não tem como não pensar nesse termo que o Lacan desenvolve, que é essa construção da própria imagem, né? E quanto eu estou lendo agora um livro que chama, eles falam de um espelho quebrado, que é sobre o envelhecimento, que tem um determinado momento da nossa vida, principalmente quando o corpo está numa imagem muito diferente de si, que você já não se reconhece mais nesse espelho, né? Então você se olha naquele espelho e fala: quem é essa pessoa que não sou eu, né? Eu não pertenço a esse corpo não é o corpo que eu tenho introjetado da imagem, né, dessa história de que esse corpo carrega, né? Então é muito interessante pensar também nessa fase desse espelho quebrado, né? Assim, pensando em tantos duplos que o Cortázar e o Kieslowski está trazendo aqui para a gente debater, mas que a gente está o tempo todo, na verdade,
se reafirmando com essa imagem, né? Com essa imagem que nós temos de nós mesmos, né? Então, quem somos nós? Qual é o sentido da vida? E aí, que tipo de desejo que vai nos movimentar, né? Enfim, eu acho que fui pensando um pouco por essa via para a gente abrir a discussão e maravilhoso, né? Assim, o jeito que o Kieslowski também filma tem algo muito interessante, misterioso e que prende, né? Parece que a gente está lendo um conto vendo o filme, né? Diferente de, não parece só que a gente está assistindo, parece que tem algo de uma narrativa muito misteriosa ali nessa dupla vida da Veronique, né? Então, enfim, abrir aí para a gente começar o debate e muito bom estar aqui com vocês. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Carla. Nossa, impressionante essa história mesmo do espelho, né? Tem uma frase da Lígia Fagundes Telles que fala, né? Quem é essa que me olha desse outro lado, né? Que ela se contesta, que ela não se reconhece na velhice, que ela lida muito com isso. Mas, enfim, eu acho que importante também trazer a história do Cortázar, o lance da ponte, né? Que tem um lance do Cortázar no realismo fantástico, nos contos que ele escreve, que é o ponto vélico. Em algum momento, a história sai da realidade para ir para uma outra dimensão, né? E isso que Kieslowski traz nesse filme o tempo todo, né? Como é que aquela bolinha vai aparecer na bolsa? O que é aquele cordão? O que é aquele, né? De onde veio isso tudo, né? E a vida também, existe uma magia que eles trazem. A gente não pode ficar sempre no concreto. Se a gente deixar a imaginação fluir, a criatividade aflorar, a vida toma um colorido completamente diferente, né? E é muito bacana isso também. E lembrando também que, aliando ao conto do Cortázar e o filme do Kieslowski, principalmente a dupla vida de Veronique, o Escher. O Escher tem um trabalho também que ele tem um ponto vélico, em que você está numa realidade de uma forma e, de repente, ele te vira de cabeça para baixo no processo. Ele te joga numa outra dimensão, né? Quem tiver possibilidade, dá uma olhadinha nisso. E outra coisa que eu queria trazer para vocês também é que a Casa Tomada do Cortázar e a Autoestrada do Sul, esse final que fica em aberto, a gente não sabe se ela foi com a outra, se houve troca de papel, mas é um lance em que a coisa continua, né? O círculo não se desmonta, ele se refaz o tempo todo. Na Autoestrada do Sul também, que eles ficam presos no engarrafamento, é um conto maravilhoso. Também eles criam uma relação absurda um com o outro enquanto existe o congestionamento, de repente aquilo não sabe porque aquilo se abre e a vida toma um outro rumo, e a gente fica imaginando o que pode acontecer com esses personagens, né? Então ele traz muito isso, na Casa Tomada também, aquela história daqueles dois irmãos, a gente não sabe o que aconteceu, a porta que se fecha, o que aconteceu depois que a porta se fechou, né? É muito bom. Cortázar é intrigante, o Cortázar mexe com a gente, não é... a melhor forma de ler o Cortázar é se deixar levar pela leitura, não ficar tentando decifrar muito todos os processos, é muito bacana. Bom, agora eu vou abrir para vocês, quem quiser fazer comentários, pode levantar a mãozinha. Palavra de vocês agora. Lúcia está aqui, se quiser falar, Lúcia, só pedir para mim abrir seu microfone, tá, Lúcia? Tá bom? Não, a Lúcia quer ficar de ouvinte. Francisco, boa tarde, Francisco, bem-vindo. Você está com o microfone desligado, melhor ligar teu microfone para a gente poder te ouvir. Aí, agora foi. Francisco, eu quero só te falar uma coisa. Você me mandou uns e-mails na confraria e eu respondi, mas a sua caixa de e-mail está cheia, então os e-mails não, as respostas acho que não chegaram, tá? Depois dá uma olhadinha nisso, tá bom? Boa tarde, Francisco, bem-vindo. Eu já vi que ele estudou bastante. Bastante. Posso começar, então? Pode, Francisco. A palavra é sua, pode falar. Nesse momento, eu estou num lugar chamado Santa Teresa, no Espírito Santo. E aqui é uma região de mata. Então, talvez, a gente vai ter algum problema da imagem, tá? Dela parar
mas parece que o som ele vai fluindo. Tá? Eu quero só avisar por causa do sinal aqui. Tá? Esse filme é maravilhoso, né? E o cineasta nem se fala. E eu assisti também a trilogia da Cor, que eu não conhecia, e achei fantástico, né? Ele reforçou mais ainda a dupla vida de Veronique. E outra coisa que eu quero colocar antes de iniciar, quer dizer, já iniciando, é que coincidiu com o término da minha leitura do livro Imagem, Tempo, do Deleuze, Gilles Deleuze. E aí, nossa, eu fiquei enlouquecido, né? Porque eu inclusive, eu fiz aqui as anotações, porque eu vou falar, e eu vou exatamente seguir esse prisma que ele traz no livro, que eu amei, e eu vou ter que rever, inclusive, o último texto, que eu acho que até enviei para você também, vou ter que rever, porque balançou geral, né? Bom, o próprio... E aí eu vou seguir, quer dizer, tudo que eu vou falar vai nessa linha, tá bom? Que é da filosofia imanente. E da arte também, no sentido não representativo, né? O próprio título, no meu entender, A Dupla Vida de Veronique, já dá a ideia de que é uma só, realmente, e eu entendi dessa forma, né? E a própria filosofia me ajudou a sedimentar essa visão de uma única pessoa, tá? Porque é a dupla vida de quem? De uma pessoa, né? Eu digo o título, né? O título já traz isso. O aspecto interessante, que eu gostei demais, é o conceito... Aliás, eu vou falar sobre 3 conceitos, tá? Falando do filme. Bifurcação, interstício e encadeamento, desencadeamento. Então, eu vou seguir esses 3... Aliás, no caso, são 4 conceitos. A bifurcação é o seguinte... e isso faz parte da nossa vida, não é só o filme ou a literatura. A bifurcação é quando alguma coisa se divide em 2. Só que esse 2 sempre mantém o elo com a fonte, de onde ela sai. E esse 2 mantém entre si um jogo de movimento, de um lado e de outro. Então, não é que são 2 coisas diferentes, né? Ou distantes. Então, esse é um primeiro aspecto que eu quero colocar. No caso, a dupla aqui é a bifurcação, é a própria bifurcação. O outro detalhe interessante, o segundo conceito, que é o do interstício, e o filme trouxe isso muito forte para mim, é o que fica entre os 2, o que fica no meio dessa bifurcação. E esse entre... como é que eu posso dizer? E esse entre, ele é totalmente indeterminado, imprevisível. Não tem como você identificar o que é esse que fica entre, né? O interstício. E aí vem o lance do encadeamento e desencadeamento, que é o terceiro e quarto conceito, que é muito interessante. O interstício, ele rompe, ele quebra o encadeamento. E aí vem o quê? O desencadeamento. E aí, no caso, lógico, a nossa vida acontece assim o tempo todo, é claro. O filme acontece isso como? Através das cenas, são as cenas. E aí, no caso, mas se desencadeou, e aí? Não, mas aí é que está o grande barato. O desencadeamento, ele vai voltar a encadear, só que em outra dimensão. Né? E eu achei legal que nessas falas iniciais aqui, da Carla, por exemplo, você também, trouxe essa ideia de outra dimensão. Né? Então, eu queria só, nesse primeiro momento, eu estou assim, procurando ser bastante breve, né, para não tomar muito tempo, mas eu colocaria esses 3 conceitos. E aí, para mim, o filme agora, ele vai todo, no meu entender, na linha do encadeamento e desencadeamento. Né? E aí, no caso, e aí eu queria falar um pouquinho de algumas cenas. No caso desse... Porque como é que o filme vai trazer esse desencadeamento? Colocando uma imagem no meio entre as cenas. Olha que coisa linda. Não é assim que o cinema vai trabalhar.
Então, aí eu coloquei aqui, quando mostra algo ou alguém numa imagem e só apresenta depois em outra imagem. Ou seja, o que ele quer aqui? Primeiro é ver e sentir, e depois é ver e entender. Olha que coisa linda, olha que alinhamento, né? Que desenvolvimento fantástico. Né? E aí, exemplo, onde que está isso, por exemplo? Em vários momentos do filme. Mas, por exemplo, o cadastro. Então, primeiro é mostrado sendo arrebentado. Né? Posteriormente, ele vai ser enviado pelo correio, ele vai ser focado pela luz, e ele vai ser esticado em cima de um exame do coração. Então, quer dizer, só que aí, quando esse cadastro vai aparecendo várias vezes, ele já foi apresentado, aliás, perdão, só foi mostrado lá na frente, inicialmente. Né? Então, isso é um processo de desencadeamento. Tá? Outro exemplo, ouvir um som fora do contexto das imagens equivalentes e depois confirmá-los no próprio local. E aí essa história dela ir para a lanchonete e encontrar o artista é maravilhoso, é fantástico, porque ela viveu todo aquele processo antes sonoro, sem estar lá. Ou seja, mostrou, mas não apresentou, não identificou. Belíssimo. Isso tudo é desencadeamento. Outro, o objeto ou pessoa, aqui que está outra coisa que me fascinou e vai marcar todo o meu estudo de cinema. Objeto ou pessoa sem lastro com a imagem anterior e a posterior. Isso é maravilhoso. Exemplo, a velhinha andando com sacolas. E daí? A mostra da estátua do Lênin num caminhão. E daí? O homem que mostra o pênis sob um roupão. E daí? O esbarrão que derruba a pasta e as partituras de Verônica. E daí? Esse, então, é incrível. Mostra do carro incendiado sendo retirado da via pública. E, por fim, a história de ir ao tribunal para depor a favor de uma colega. Percebe? Então, são cortes, né? Por isso que é o desencadeamento. Né? Bom, e aí, para terminar, eu já estou terminando. O filme. Se é uma única Verônica, mas como que tem duas Verônicas no filme? Porque o filme vai mostrar como que a nossa vida pode bifurcar, como que ela pode se dividir em dois. No caso da Verônica polonesa, né, com K, ela escolhe não, mas talvez escolha também, mas ela vive dentro, que é a nossa vida em geral, vive dentro do esquema do sensório motor. O que quer dizer isso? Eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ter sucesso, eu preciso participar, eu preciso casar, construir uma casa. Então, é lógico, isso aqui tem algum problema aqui? Nenhum. O único problema na nossa cultura é que ele se tornou dominante e acabou o restante. Não é? Esse é que é o problema. Bom, e aí toda pessoa que vive o sensório motor, ela só reconhece na vida dela o encadeamento de situações e fatos, como se fosse um filme só se for encadeado. Então, tudo, e aí todos os imprevistos, tudo que é estranho, nós não aceitamos, a gente se rejeita. Esse é um indivíduo que vive dentro, mergulhado no sensório motor. Isso é Bergson, tá? E para terminar, a Veronique, que é a francesa, aí é que está o barato. Ela resolve, a mesma, no caso da Verônica, mas ela resolve romper com o sensório motor. Eu não vou viver em função de um futuro em que eu planejei, ou minha família, ou quem quer que seja. E mas se eu não vou viver... Sim, é claro que eu vou viver um sensório motor, porque eu preciso comer, beber, trabalhar e ter dinheiro, tudo bem. Mas a minha vida não vai se resumir a isso, como é a grande... que acontece com a maioria de nós. E aí, o que acontece? A Veronique, segundo Bergson, aliás, o próprio Deleuze, ela vai viver de acordo com o esquema ótico-sonoro. O que é o ótico-sonoro? É ver não interpretando, é ver sentindo. E o que é o sonoro?
é escutar, é ouvindo, ouvir o que está sendo dito para si mesmo, o que a vida está te dizendo, né? E aí sentir. Então, é por isso que ela rompe com o professor, não vai ter mais aula de música, ela tem uma questão cardíaca que ela leva em consideração, e aí vai, tá? Enfim, eu paro por aqui, porque eu quero muito ouvir as outras pessoas também, e aí, se houver oportunidade, eu até volto hoje ainda com algumas outras coisas que eu anotei aqui, tá? Obrigadão. Francisco, obrigada, que delícia te ouvir. Essa história do fio é forte também. Lembrando também que esse fio vai parar no lixo. Ela vai buscar o fio no lixo, ela lava o fio, né? Que é essa coisa da vida, né? É o cordão da vida. Quando ela abre aquilo, que ela estica aquele fio em cima do eletrocardiograma, né? Aquela coisa da Verônica que foi embora, né? Bacana a coisa da bifurcação também. Você está me dizendo agora, me despertou em mim uma outra coisa também, que a gente faz escolhas na vida, né? E a Veronique escolhe se tratar. A Verônica não olha para o que ela está sentindo, né? Eu acho que ela corre o tempo todo, mas a sensação que eu tenho em cima desta corrida dela é a paixão que ela tem pela música, né? Eu acho que o que move é a paixão, na verdade, né? E lembrando da cena que ela morre, em que a figura da marionete, que o cara vai lá, que a bailarina morre, né, e de repente ela vira uma borboleta. Quando a Verônica morre, parece que ela está... o Kieslowski é um gênio, porque ele coloca como se ela estivesse orbitando em cima de tudo aquilo, né? E quando ela é enterrada, a câmera está dentro do esquife. A gente vai vendo as pessoas jogando a terra em cima, é como se a gente estivesse sendo enterrada, como se a gente estivesse naquele local. O Kieslowski é um poeta das imagens, gente, é uma coisa... Não dá para dizer o que ele traz para a gente, o que ele faz a gente sentir. E você, Francisco, assista, tenta achar o Decálogo. O Decálogo é pirante, é uma das melhores obras que eu já vi na minha vida, é maravilhoso, gente. Eu vou ver se eu trago para a confraria. Mas obrigada pela participação e desculpa, eu enviei a resposta e depois a gente passa a palavra para você. Obrigada, Francisco, muito bom te ouvir. Muito, muito bacana. Ana Cristina Cunha, bem-vinda, Ana. Estou aqui esperando você para falar dessa música maravilhosa que eu estou tomada com ela até agora. Tudo bom, Ana? Demais, nossa. Cláudia, boa tarde, confraria, sempre esse momento muito grandioso, né? Para mim é um momento grandioso estarmos aqui reunidos, né? É interessante o cadarço, né? Esse fio condutor, né? Que é o cadarço da pasta da Verônica na Polônia, né? É o cadarço que envolve as partituras dela e que depois esse cadastro é um fio que segue, né? Então, eu fico me perguntando quem terá enviado pelo correio o cadastro da pasta da Veronique, o eletrocardiograma da Veronique, a bola que depois vai parar também lá, muito interessante, né? Mas a fonte, eu ouvi o Francisco mencionar uma palavra fonte, né? Então, falando da música desse extraordinário Zbigniew Presley, né? Que é o companheiro do Kieslowski, né? E também companheiro dele na criação de um compositor holandês, né? Então, esse concerto em Mi menor, que é a música que acolhe todo o filme, esse tema do concerto em Mi menor desse Van de Biedermeier, que surge no Decálogo 9, quando eles querem colocar uma música de Mahler, mas não disponível na época, nas gravações, e Mahler é muito complicado para orquestrar e tudo. Então, como a Cláudia até mencionou que o Kieslowski faz documentários, eles bolaram esse compositor e foram estavam na Holanda filmando, aí vamos colocar Van den Bundemeyer, Van den Bundemeyer deve ser. E o
o Zbigniew Presley falou: vamos colocar minha data de nascimento, 1955 menos 200 anos. Então, o compositor fictício teria nascido em 1755 e o Presley diz: acho que vou morrer em 2003, então vamos colocar o falecimento do Vanderbilt Meyer em 2003. Mas eu acho que ele se equivocou um pouco, né? O falecimento seria em 1803. Ele teria nascido em 1755 e morrido em 1803. Então, é essa beleza de concerto, né? Que é a fonte maravilhosa do canto que mói a alma, né? Aquela cantora com aquele canto extraordinário que ela acaba morrendo, por sinal, no final de tanta emoção, porque ela tinha problema de coração. Esse canto dela vem, aliás, eu acho que uma das fontes do filme é o canto 2 da Divina Comédia de Dante, do Inferno, o capítulo do Inferno. Então, eu vou ler para vocês o que ela canta. Ela canta exatamente isso. Ó você que está em um pequeno barco, com desejo de escutar, seguiu atrás da minha madeira, que cantando atravessa. Aí até começa aquele que durante um bom tempo. Aí segue a sequência. Não se oponha ao mar, porque talvez, perdendo-me, você ficaria perdido. A água que eu tomo nunca chegou a correr. Isso, para mim, arrepia essa estrofe. Não se oponha ao mar, porque talvez, perdendo-me, você ficaria perdido. A água que eu tomo nunca chegou a correr. Minerva expira e me traz Apolo e 9 musas. Mostram-me o urso. Aliás, o final do filme é justamente Verônica acariciando a madeira e a estrofe cantando e a música. A água que eu tomo nunca chegou a correr. Minerva expira e me traz Apolo e 9 musas. Mostram-me o urso. E quando tem essa parte, mostram-me o urso, é o pai dela na oficina serrando uma madeira. Me pergunto, que figura é esse urso que termina, é a última palavra do filme, é essa expressão, e me mostram o urso. Então, eu acho que reside mistério no pai. Eu acredito que o Alexander Fabry, o escritor de livros infantis e o marionetista, ele traz à tona umas revelações. Aliás, aquele espetáculo de marionetes, Maravilhoso. vi assim umas 3, 4 vezes, a coisa mais linda. A velhinha que sai depois e cobre a bailarina que se transforma na borboleta é aquela mesma velha que perambula em Cracóvia e perambula na França, que é uma figura mítica desses cantos dantescos, né? Que é a moira torta, é o destino, é a figura da moira torta, a velha que perambula. E a música, ela... Ana, que coisa, você sabe que essa velhinha está em todos os filmes. É o destino, é o fate, né? Como Coisa que eu não sabia, que bacana, é a Ana. moira torta, e essa moira torta em alguns contos infantis, que eu acho linda a figura do Alexander Fabris, que ele revela muita coisa, ele descobre a Verônica polonesa na foto
da praça da manifestação de Cracóvia, quando ele está vendo os negativos com a Veronique não se deu conta, ela falou, não é meu casaco nessa fotografia. Ele disse, mas é você. E lá naquela ocasião, a Verônica polonesa viu a Verônica polonesa vê a Veronique no ônibus e a Veronique não vê. E essa figura da Moira Torta, em muitos contos infantis e filmes, é aquela velha tecendo a roca, tecendo aquele tecido. Então, ela parece muito. Chamam bruxa, mas não é a Moira Torta, é a velha do destino que está nas tragédias de Sófocles. Ela está sempre andando, é a mendiga da ponte lá do nosso conto, tem uma mendiga na ponte que a nossa protagonista abraça o destino, ela abraça aquela velha gelada na ponte, né? E ela se torna o destino, né? E falando um pouco do conto do Cortázar, é interessante, a música do conto é um concerto de uma grande artista, Elsa Piaggio de Tarelli, artista de Buenos Aires, que durante o concerto, a nossa protagonista lá do conto está pensando na ponte, na velha, enquanto ouve Chopin, a polonese de Chopin, e muito interessante a coisa de Budapeste, que essa Elsa Piaggio de Tarelli fez uma das maiores apresentações das rapsódias húngaras de Liszt. Então, é a conexão das músicas, do destino que abraçam os nossas protagonistas. E, para mim, o grande mistério fica na figura do pai. Na figura do pai, que termina a imagem do pai com o canto terminando a palavra o urso, né? Que está aqui na... Minerva expira. Vamos lembrar que Minerva, a deusa grega, a deusa romana, grega, que mudou os nomes, ela é aquela que dá o voto de Minerva no final dos julgamentos, ela é que resolve a questão. Mas no canto de Dante, Minerva morre, Minerva expira, e não vai ter ninguém para dar um voto no julgamento do que é ou do que não é, né? E traz só as musas da música. Música vem de musas, né? Então é lindo. A trilha sonora envolve uma série de composições, Verônica polonesa, Veronique, a infância, a solidão, Les Pupettes, que é os marionetes, né? O tema dos marionetes, o tema do Alexander, enfim. O Zbigniew Presley é um gênio, junto com Kieslowski, os dois são. E viva também Cláudio Confraria, que nos trouxe esse presente aqui. Adorei a fala interessantíssima da Carla, me revelou muita coisa, me ajudou muito a entender algumas coisas, né? Francisco também com essa... Uau! Deleuze, oh, nossa! Muito bacana. Então é isso, gente. Que gostoso, Ana, como você contribui, como é bom te ouvir, como você transforma, né? A música, como é que você consegue transformar a música em palavras? É muito lindo isso em você, muito gostoso, não é? Fundamental ficar todo mundo esperando aqui tua fala, Ana, muito bom, obrigada pela presença, pelo estudo, e vou falar mais do Kieslowski, ele deixa inacabado o Inferno, né? Que era o próximo filme que ele ia fazer, era o Inferno, que era o Inferno de Dante. Ele deixa um esboço do filme e até tentam filmar depois, mas a coisa não funciona, é uma pena que ele foi embora tão cedo, mas é um cara maravilhoso. Obrigada, obrigada, Ana, pela presença, pelo carinho e por trazer essa coisa viva, essa coisa da música para nós. Nossa, uma delícia te ouvir. Obrigada. Beijo com carinho para você, querida. Obrigada. Lúcia, boa tarde, Lúcia. A Lúcia aqui colaborando com a gente.
manda umas coisas maravilhosas, ela escreve depois, aí eu coloco, mas sim, uma delícia. Tenho que, Lúcia, você tem que escrever antes para as pessoas poderem te ler, porque eu não posso ficar sozinha nessa história, é muito bacana que você escreve, nossa, me enriquece muito, tem uma profundidade na tua leitura absurda. Bem-vinda, Lúcia, a palavra é sua agora. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Carla, todas queridos e queridas, companheiras da confraria. Já faz um tempinho, né, que eu só estou mandando os textos porque nem sempre é possível eu participar ao vivo, mas neste realmente eu não poderia faltar. Eu diria, Cláudia, que esse é o filme da minha vida, Que sabe? delícia. Eu já vi inúmeras vezes, eu acho que desde o lançamento, acho que é de 91, né? E, nossa, desde a primeira eu me identifiquei. Eu tenho o filme, eu tenho outro dele também, que é da trilogia, né? Que eu já assisti alguns do Decálogo. E uma vez encontrei também um livro que é uma dissertação de mestrado, cuja autora é Andréa Ela é ótima, carioca. França, que o livro chama-se... Faz uma entrevista com o diretor, quando ainda era vivo, né? E o subtítulo é Trilogia de Kieslowski. E faz algumas referências à dupla vida de Veronique. Então, eu selecionei algumas coisas que espero que seja possível eu falar, porque é muita coisa. É um filme muito denso, e eu diria até que quem não assistiu esse filme, provavelmente, eu digo por mim, eu não consegui ler o conto, mas eu acho que o filme, de certa forma, ele dá uma pré-compreensão do conto, né? Não sei se todo mundo vai concordar com isso. Eu vou ler alguns trechinhos que eu só um pouquinho, eu vou anotei, te Cláudia, interromper, que Lúcia. são fragmentos. Lúcia, está me ouvindo? O teu som está falho só para mim ou está falhando para todo mundo? Tá falhando. Então, eu acho que se você desligar a imagem, ele fica melhor. Desculpa, tá? Uma pena não poder te ver, mas isso, pronto, tenta agora. Eu vou Continua. explicar porque eu estou Bom, num hotel. Eu estou num hotel. Será que é isso? pode ser que a conexão não Está esteja boa. escutando? Agora está melhor. Pode continuar, está melhor. Sem a imagem fica melhor. É porque eu estou em Cuiabá, num hotel, então pode ser isso, deve estar bem precária. Bom, aí você me sinaliza, se ficar muito ruim, depois eu mando escrito para vocês, tá? Tá bom. Bom, eu anotei assim algumas coisas, né? Ela fala, a Verônica polonesa tem a impressão de não estar só no mundo. Aí aparece vermelho toda hora, né? O vermelho presente, e aí nos lembra a trilogia, né? A Fraternidade Vermelha, aquela velha senhora Lúcia, não tá também rolando. Lúcia, aparecendo. Lúcia, Eu Lúcia. Ô, Lúcia, não tá, vi não dá. algumas Lúcia, coincidências do Lúcia, quarto em que se hospeda, é o mesmo número em que ela se hospeda. Eu vou procurar CDR, né? não dá. Lúcia, não dá para te ouvir. É melhor você pegar uma conexão diferente, tá? Ruim, né? Tá muito ruim, não dá para te ouvir. Tenta pegar uma conexão diferente do hotel, depois você volta, ou pega do teu celular depois. Eu vou passar a palavra para a Luísa, tenta arrumar isso, ver no hotel se você consegue uma conexão melhor, tá bom? Tá muito ruim, Lúcia. Que pena. Tenta lá, tá bom? Luísa, boa tarde, Luísa. Tudo bem? Oi, Cláudia, tudo bom?
Tudo Boa bem? tarde, Sim. confraria, Cláudia, Carla, nesse dia friozinho aqui. Então, eu queria começar falando do filme, né, da coincidência que praticamente essas duas Verônicas são idênticas, não só no aspecto físico, mas por elas terem também esse problema cardíaco, as duas são órfãos de mãe, e a paixão desenfreada pelo canto. Só que as escolhas, né, no percurso de vida das duas, a gente vê que cada uma faz uma opção, que muitas vezes a escolha depende de cada uma de nós, né? Então, a Verônica polonesa, eu senti que ela, como se ela fosse pronta a morrer para conseguir prosseguir com essa vocação e continuar participando de concertos, né? Que para ela é uma coisa que a voz dela entra e preenche todo o ambiente, então tem essa força do canto. E ela, praticamente, é como se ela renunciasse à própria vida para a paixão que foi a escolha do canto. Já a Veronique, ela renuncia à emoção, escolhendo essa vida mais longa e se dedicando ao ensino da música. Então, na verdade, precisa ter muitas vezes coragem também para renunciar àquilo que amamos, que a gente ama. Mas ter uma escolha, a expulsão, porque quando ela não se sente sozinha, sente que tem essas pessoas, então, às vezes eu penso como o mundo é complexo, pessoa que vive num outro continente, que tem outra cultura, os pontos em comuns, né, que a gente pode Tá sem som, Cláudia. Tá sem som, não dá para te ouvir. Luísa, não tá, ela congelou, gente. Que coisa, meu Deus. Acho que caiu, ela caiu a conexão. Eu já passo para ela a palavra novamente. Ah, que chato isso. Bom, Euclides, eu vou passar para você agora. Boa tarde, bem-vindo. Bom te ver novamente aqui com a gente. Boa tarde. É a segunda vez, né, que eu estou aqui. É a segunda Então, vez. foi um prazer a primeira, está sendo um prazer a segunda. É muito legal contar com vocês, conhecer o trabalho de vocês. Eu vou ser breve para não cair a minha internet antes que eu fale e também para dar oportunidade para todo mundo comentar, né? Tem sido muito bacana ouvir essas posições, né? Vai enriquecendo na hora a coisa na nossa cabeça. O Francisco deu umas ideias que daí me fizeram me entusiasmar em comentar. Essa coisa de ser uma pessoa, reunir uma pessoa só, as duas, né? Eu fiquei pensando, né? A Verônica, ela tem um pai e está próximo, convivendo com ele. E a Veronique distancia-se do pai, está em um outro local, vivendo em uma outra cidade. Se a gente pensar na ideia do Francisco, nas desconexões, nas descontinuidades, né? Eu também fiquei pensando assim, como é uma possibilidade, como há uma possibilidade aí de ser uma imagem, o filme, né, todo ser uma imagem onírica, né, e ser uma expressão onírica. E como todo sonho, né, tem muitas motivações que confluem para uma expressão. E nessa ideia, né, quer dizer, a menina Veronique que morre, ela vê a Veronique que vai continuar a vida, como se fosse uma transição do sensório motor também que o Francisco abordou para esse ótico sonoro, que é a gente mais infantil e a gente mais adulto, né?
Quer dizer, a Veronique opta por viver e menos arte. A arte da Veronique, vou falar assim, da polonesa, ela leva a exaustão total, né? Sem se cuidar. Então, isso fico pensando, né? Que traz um outro conceito que pode se encaixar, que é o conceito da tragicidade da vida, né? O diretor me pareceu alguém bem ligado à visão trágica da vida, né? Aquela que tem a beleza, essa inspiração da Veronique em viver tudo que dá, até o esgotamento, um gozo único, vamos dizer. Enquanto a francesa Veronique, ela foi mais comedida, né? Deu uma vazão, respira a vida, uma coisa de muita graça, beleza, estética, de viver pela estética, né? E não pelo dever, mas ela compôs. No final de contas, é uma adulta que compõe, né? Aparece isso também achei que aparece naquele cenário do teatrinho, né? Quando aparece a cena da bailarina jovem caída, a cena de uma bem idosa, e quando se levanta o pano nasce uma idade intermediária, né? Ou seja, uma maturidade que compõe os deveres de se cuidar da preservação da vida, com o dever também de viver ela intensamente. Então, passaram essas coisas, eu achei muito bonito, e a linguagem muito bonita, né? Impressionante. E agradeço a oportunidade de poder dividir e receber com vocês um pouco dessas visões. Obrigada, Euclides, obrigada pela participação bacana. Você tá falando sobre amadurecimento, a Heloísa também está falando aqui, que está dizendo que exatamente está falando, porque uma fica no mundo mais infantil, né, dessa coisa desse gozo eterno, de não querer né, se prender a uma única história, a outra respira mais, é mais comedida, tem um amadurecimento no processo. E a própria a protagonista, a rainha, né? Eu também acho que ela tem um amadurecimento também. Quando ela termina o diário, quando ela finaliza, que ela efetivamente vai casar, que a Carla traz isso no começo, né, da reunião, que uma mulher ou casa ou escreve um diário, então ela resolve não escrever esse diário, muda o narrador ali, né? Altera-se todo o processo. Então, ela amadurece também de alguma forma também ali nesse casamento, ela vive uma vida de plástico, uma coisa que ela não consegue se encaixar, e esse respiro também constante, dá uma agonia de ver, né? Esse jogo do xadrez que ela se estabelece, e de repente ela consegue respirar, até sentindo frio, até sentindo a neve dentro do sapato, né? E o Cortázar, brilhantemente, a gente não sabe se ela vai com a mendiga, ou se ela fica, ou se ela se bifurca, como diz o Francisco no começo. Mas bacana, obrigada pela participação. Legal. Espero poder contar com vocês com você nas próximas reuniões também. Eu vou tentar de novo, gente. Obrigada, Euclides. Eu vou tentar. Luísa, eu vou te chamar de novo, Luísa. Pode falar. Eu acho que a minha internet, né, que não estava muito boa, e acabei saindo do ar. Você caiu. Caiu. Mas eu só queria completar, então, falando do filme, que, na verdade, no percurso de vida das duas Verônicas, né, como cada uma optou por uma alternativa, e muitas vezes depende de nós fazer a escolha justa, né? Uma optou mais pela parte da carreira, a emoção da música, e a outra pela própria preservação da saúde. Mas eu acho que ela tinha uma coisa intuitiva, porque ela diz que ela ama, mas ela não sabe. Então, ela vai buscar o amor e acaba como sendo uma incógnita, né? Ela acaba indo através de indícios,
ela encontra aquele rapaz que faz que é o ator, que é aquele escritor, né, dos fantoches, e ela acaba encontrando ele através dessa intuição dela mesma, porque ela tem essa sensação que ela não está só no mundo, ela conversa, né, com o pai, e ela vai em busca desse amor que ela nem sabe quem seria. Então, essa dualidade, muitas vezes a gente é dupla na vida, nas escolhas, e a gente é importante saber que nunca está só, que existe sempre uma outra pessoa que pode estar passando pelas mesmas incertezas, né, que a gente passa. Então, eu acho que é isso, já no conto, no começo, parece que é tudo uma fantasia, né, do Cortázar, dessa segunda, esse alter ego da Lina Reis, que escreve o diário, porque o diário é uma coisa de sensação. Mas quando tem um encontro na ponte, o fantástico vira realidade, porque, na verdade, tem um encontro, tem um abraço. A Lina, ela sofre, ela é rica, mas ela tem esse momento de solidão, isso acaba se transmitindo, né? A Lina, que mora em Budapeste, transmite o sofrimento na Lina, que mora em Buenos Aires. Tanto que ela vai querer ir até Budapeste na lua de mel, que dura só 2 meses, né? Ela acaba escrevendo o diário e o casamento acaba durando só 2 meses. E o encontro das duas, quando elas se abraçam e a outra chora, né? Porque talvez ela sinta pela primeira vez assim esse afeto, o calor, e é uma consolação, porque é como se tivesse uma fusão de pessoa. A minha leitura é que no final existe uma troca, que é um abraço assim liberatório, e existe uma fusão, e que, na verdade, a Lina, depois, quando ela se separa, ela olha para trás, mas ela se vê a si mesma, e ela começa a sentir o frio, as sensações que aquela moça pobre, né, sentia, porque ela acaba sentindo o frio, e como se uma entrasse no corpo da outra, porque, na verdade, apesar dela ser rica, ela tem sempre essa solidão e essa tristeza que a outra, em Budapeste, transmite para ela. É como uma coisa de sensação. E eu achei, então, essa passagem do fantástico para a realidade, porque quando o narrador escreve, muda, né? Então a coisa acontece, essa passagem fantástica. E gostei muito do conto, como sempre, né? Do conto e do filme, e te agradeço pelas tardes maravilhosas que a gente se reunir e discutir junto essas sensações. Obrigada, Cláudia. Ah, que bom te ouvir, Luísa. Você sabe que você falou uma coisa agora? Estava vendo uma reportagem do Kieslowski, que depois eu tentei achar, mas não consegui para colocar na sala de espera. Ele fala exatamente o que você falou, que todo mundo sente tudo igual, que a mesma dor de dente que eu sinto, a dor de dente que ele usa exatamente essa frase da dor de dente, que as pessoas se conectam através daquilo que a gente sente, na verdade, que todo mundo sente igual. Essa é a grande conexão, na verdade, né? Bonito que você falou, essa história dessa conexão, bem bacana. Adoro te ouvir, obrigada, Luísa, pela presença. Muito bom estar com você também. Obrigada, viu? Ô, Lúcia, Obrigada, Cláudia. imagina, obrigada a você, querida. Só, Carlos, só um pouquinho. Lúcia, vamos tentar de novo? Quem sabe sua conexão melhorou agora? Tenta novamente, Lúcia. Já passo a palavra para você, gente. Você está dupla, Lúcia. Você está com uma outra tela aberta. Estou te vendo 2 vezes. É melhor você fechar uma, senão você vai ficar com microfonia. Tenta falar agora, Lúcia.
Você está sem som, você tem que ligar o áudio. Não consegue? Não consegue. Que pena. Eu vou passar então, Lúcia. Você está com duas abertas, de repente eu vou passar. Tá bom. Obrigada, Lúcia. Depois, quem sabe, a gente consegue depois. Obrigada. Carlos, boa tarde, bem-vindo. A palavra é sua agora. Precisa ligar o microfone, Carlos. Você está com o áudio, com o microfone desativado. Boa tarde. Boa tarde, bem-vindo. Gente, minha primeira participação aqui, minha primeira vez na confraria, acompanho de um pouco de longe aí pelas redes sociais o trabalho, acho maravilhosa a curadoria, não tinha tido a oportunidade de participar antes, mas estou maravilhado aqui com os discursos, com as falas, com tudo que se pode extrair e ampliar na experiência de uma obra, né? Eu achei genial na curadoria a escolha dessas duas obras, que acho que fantástica assim, a relação entre elas. Esse conceito aí, que no alemão eles chamam de, acho que é Doppelganger, não lembro, não sei a pronúncia, né, mas é a coisa do duplo, que aparece aí na ficção, aparece no Dostoiévski, que aparece no Saramago, né, o Homem Duplicado, e tantos outros. O Cortázar explora muito a duplicidade das coisas, né, você vai ter em outros contos dele, tem aquele conto lá que é Um Outro Céu, que um personagem transita entre Buenos Aires e Paris, né? Com a vida dupla, enfim, tem outras referências aí. Eu fiquei pensando muito no Cortázar durante a leitura. O Momento lá axolote também, Carlos. O axolote, que eles o axolote que eles trocam de identidade, sim. Identidade, Exatamente. Eu lembrei até das Barbas do Diabo na hora da fotografia lá, né, no ônibus e tal, mas assim, o que mais me pegou, assim, lembrando do Cortázar, foi uma relação que eu sentia com a continuidade dos parques, né, que é um conto do Cortázar que há um leitor sentado numa poltrona verde, lendo numa janela próxima ao parque, né, e acontece no parque, no livro, no conto que ele está lendo, e no parque acontecem a mesma cena, né, uma cena de traição, onde depois um amante da mulher de uma pessoa entra por uma porta e encontra o marido lendo um livro na poltrona verde, enfim, a história entra, né, volta para dentro dela. E eu vi na história da pessoa que manobra lá as marionetes, né, que a própria história da dupla vida de Verônica estava se enrolando ali, né? Quando ele dá o cadastro para ela, eu vejo ali o cadastro da marionete, o cadastro que controla a marionete, né? Como se ele puxasse ali e ela aceitasse, né? O experimento social fosse um pouco isso, a capacidade de criar essa história. Então, talvez a história da marionete é a história que ele escreve, o Alexander escreve, né? Da Verônica, seja talvez a própria filme que a gente está vendo, né? O manipulador de marionetes é também um cineasta, é também o autor, né? Que consegue ali habilmente manipular os personagens e criar a história que acontece, né? Então achei realmente fabuloso essa relação. E outra coisa que chamou a atenção também, a atriz, a Irene Jacob, né, ela tem uma expressão, acho que já tem um dos filmes da trilogia que ela faz, é muito forte isso, tá? Eu acho que ela tem muito assim, a alma do cineasta, né? Acho que todo grande cineasta tem uma musa ou um ator, uma atriz que dão assim a cara da obra deles, assim, ela tem uma elegância melancólica, um não dito nela ali, né? Que eu acho que esse livro, o fabuloso dele é o dizer não dizendo, né? Como ele consegue dizer não dizendo. E eu acho que a atuação dela colabora muito com isso. É fantástico para chegar nessa situação, né? E a música também é outro elemento muito importante também. E essa coisa de criar um compositor fictício, né? Para fazer a trilha sonora, inclusive, do filme, é outra
enfim, o uso da duplicidade, né, dos pares aí, da questão de você ter de novo aí o duplo, né, de uma forma genial. Por tudo isso, eu achei fantástico o filme, né, lindíssimo em todos os aspectos. O Cortázar, meu escritor favorito, e tudo que ele escreve é genial, mas esse conto é fantástico. Mas, assim, também achei genial o acerto aí da curadoria ao relacionar duas obras, né? O que nós estamos fazendo aqui também é um exercício de duplo, né? Procurando aí as relações entre as duas coisas, e foi fantástico isso. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui. Pô, Carlos, que bacana te ouvir, que gostoso. Obrigada, obrigada aí pelo carinho com a confraria. A gente espera mais vezes aqui. A gente tenta sempre linkar um conto e um filme. E esse conto nós já havíamos discutido com outro filme, eu não me lembro qual era o outro. Mas, enfim. Mas a dupla vida de Verônica, e eu não tinha o filme, eu não tinha. Aí eu achei o filme, né? Comprei o filme, e aí falei, bom, tem que ser, porque é muito uma coisa e outra. É impressionante como... É o que você falou, parece que as histórias se encaixam, né? A gente consegue assistir o filme, né, para entender melhor o conto também, né? É interessante isso. Mas eles são... Eu adoro Cortázar também, para mim, ele é um dos meus prediletos também, acho maravilhoso. E, enfim, espero que você esteja mais vezes com a gente. Carlos, obrigada pela presença. Só um detalhezinho também, um tanto aleatório, assim, mas é fantástico, inclusive, que as personagens também, a Lina Redes também é pianista, né? E também performa mal ali numa hora, né? Confusa, tal. Muito interessante. Ela viaja também. Tem uma hora que ela Sim, sai de si ali, né? E ela acha que ela está tocando bem. Tem essa também. Ela se... sim. Agora, a continuidade dos patos que ele está falando, que o Carlos está falando, depois, gente, vale, é curtíssimo do Cortázar, é muito bom, uma delícia de ler, é assim impressionante, tá? Eu vou ver se eu acho o link para colocar, Carla, se você puder me ajudar, que tem na internet, é muito bacana esse ponto dele. Obrigada, Carlos, obrigada pela presença e a gente conta com você mais vezes aí, tá? Obrigado. Silvia, boa Tarde. tarde, Silvia, bem-vinda. Que delícia te ver também, te ouvir. Fazia tempo que eu não te ouvia, já sinto sua falta. Você já não vem, já fico. Cadê a Silvia te Eu buscando? sei. Sempre que dá para fazer um esforço e estar aqui, a gente faz, Ah, né? delícia. Então, eu faço minhas palavras de muitos de vocês, inclusive esses elogios que o Carlos acabou de fazer à curadoria e para nos trazer essa maravilha de obra. Eu não conhecia e amei ver o filme, ler o conto. Então, entre tantas coisas que todos falaram, e eu agradeço a todos porque foram contribuições muito incríveis, inteligentes, e esse filme é um filme que realmente a gente ficaria infinitas horas com infinitas pessoas, né, infinitas cabeças pensando e tal, e sempre enriquece muito. Então, o que eu quero trazer, o que me chamou a atenção, além partindo de tudo que vocês já falaram, é o aspecto da escolha dele por esse. Achei genial ele pegar uma cantora, a personagem faz uma cantora que tem um alcance de voz raríssimo, que, se eu tiver certa, é uma soprano ligeiríssimo. É um alcance de voz que muito pouca gente consegue, né? E uma voz lindíssima e tudo. Então, eu achei genial porque ali ele discute, entre tantas coisas que são discutidas nesse desconcertante dialética entre o mistério óbvio que ele põe, né? Mas ele discute ali a fragilidade da vida, mesmo no uso do grande potencial, né? Para mim, eu também vejo, como muitas pessoas falam aí, que são dois aspectos da mesma pessoa, né? Como se fosse uma metáfora mesmo, assim. O que aconteceria se essa pessoa tivesse largado o canto, né? Como teria sido o resto da vida dela, o destino dela, né? E quem não...
E o que aconteceria se ela fosse as últimas consequências desse potencial maravilhoso, né, para usá-lo, para encantar as pessoas e com ele, né? Então acho que é uma discussão assim lindíssima, genial, e que ele escolheu uma coisa muito rara num potencial, né? E que a gente sabe que é muito difícil as pessoas que têm potencial alto em qualquer coisa ou em muitas coisas às vezes, né? Ela entender esse limite, né? O quanto que ela pode usar isso, como que ela vai desenvolver isso, né? Então eu achei genial esse aspecto da discussão dele nesse filme, entre outros tantos, né, que aparece para a gente falar. Esse eu achei incrível. E a parte que eu vi que ele colocou o óbvio, porque ele põe muito mistério e alguns óbvios, né? É a parte do que ela senta com o eletrocardiograma dela e põe o cadarço em cima, estica, né? E é muito sabido, todo mundo sabe, que a linha reta no eletrocardiograma é a falta de sinais vitais, é a morte, né? Então, ela em seguida que ela coloca, que ela põe ele reto assim, ela começa a enrolar ele, né? Quer dizer que, metaforicamente, não sei, eu penso que seria o instinto de vida que diz, não, né? Eu não vou, as últimas consequências, vou perder meus sinais vitais, né? Então, essa obviedade que ele põe, apesar de tanto mistério, né? É incrível esse jogo que ele faz, que ele fez, não sei. Humildemente é a minha contribuição hoje, porque esse filme é de uma grandeza que, olha, parabéns quem se arriscou a falar bastante dele. Silvia, ele é humano, ele é um cineasta humano, é delícia de assistir, não tem lógica, é isso que você está falando, é a vida, né? São várias interpretações, é que nem o escritor quando escreve algo, quem vai, é a nossa interpretação que vai valer, não é aquilo que ele está pensando ou que ele está vivendo. Mas, e não tem como, não tem que ter medo de falar, porque ele é um poeta, né? Um poeta da imagem, ele é uma coisa impressionante. Nossa, os filmes dele são maravilhosos. Quem não viu, eu vou falar novamente, assistam o Decálogo, a trilogia. A gente tem a trilogia das cores, basta entrar no site, que a gente tem a trilogia das cores lá também. No site, não me lembro os contos agora, mas enfim, ele é maravilhoso, porque as lógicas de uma humanidade. Sabe que uma das principais funções da arte é justamente promover, né, o sentimento único de quem está em contato com a arte, né, com aquela arte, né? É uma das principais funções, né? A gente assim criar em cima daquilo que a gente está vendo, está sentindo, porque a arte produz isso, né? Ela produz esse encantamento, esse envolvimento que a gente pensa coisas, sente coisas, traz coisas lá do fundo, né? E é uma obra de arte assim que produz 1 milhão de coisas nas pessoas e coisas diferentes, né? Muito bonito, muito. Muito gostoso. Obrigada, Cláudia. Obrigada a você, querida. Obrigada. Beijo grande, Silvia, bom te ouvir. Heloísa, está aqui escrevendo, estou aqui apaixonada pelo que você está escrevendo, ainda bem que você vai falar agora, a palavra é sua. Obrigada, Cláudia. Estou aqui pela primeira vez também, encantada. Queria te parabenizar também pela curadoria, né? Filme, conto excelentes e a articulação entre os dois, perfeita. Antes do encontro, eu não tinha percebido que essa articulação era tão perfeita, né? E é isso que eu queria falar também. O quanto a discussão é importante, né? O quanto a fala de cada um aqui contribuiu para que eu ampliasse as minhas reflexões, a minha compreensão, né? A Ana Cristina perguntou do pai do urso, eu não tinha pensado nisso. Aí na hora eu pensei, fiquei, poxa, o pai, o urso, e me veio a ideia do amadurecimento. Então, como isso é importante na nossa vida, né? Eu não lembro se foi o Carlos que falou que aqui nós também estamos de encontro ao nosso duplo, ou eu entendi isso. Então, eu acho que o duplo é isso, né? São as diversas possibilidades de vida. Então, aqui
quando a gente debate, cada um compartilhando a sua compreensão, a gente também está amadurecendo, a gente também está conhecendo um outro duplo, né? Eu acredito muito nisso, que cada pessoa que eu encontro é o meu duplo, porque a gente nasce com todas as possibilidades de vida. Então, o filme e o conto me trouxeram isso. A importância de estar aberto para o outro, que eu acho que foi o que faltou na Verônica polonesa, né? Ela não tinha essa abertura para o outro, ela vivia autocentrada, né? Ela vivia muito só para ela, por isso acabou adoecendo. Então, que a gente continue, né? Sempre aberto aos duplos. Super agradeço a Cláudia e a todos vocês. Eu geralmente não posso nesse horário, hoje, por um milagre aí, eu tive livre e vou fazer o máximo para manter o sábado de encontro de vocês livres, porque parabéns, amei entrar nesse grupo. Obrigada. Ah, que bom que os milagres acontecem e você conseguiu ficar com a gente, Heloísa. Que gostoso. Obrigada, obrigada aí pela presença, pelo que você escreveu também, super bacana. E exatamente isso, vou falar novamente que o Kieslowski prega nessa obra, essa coisa de identificação com o outro, escutar o outro, estar aberto para o outro e sentir que o outro também está dentro de cada um de nós. A gente não está sozinho. Eu acho que o mais importante é entender isso e manter essa conexão de alguma forma, né? E voltando na Ana Cristina, eu pensei na história da árvore, né? Que ela toca a madeira, que ela larga o cara, ela faz retorno para casa, ela volta para casa. E esse pai me lembrou, é o criador e a criatura de alguma forma, né? Me lembrou a figura do Pinóquio, né? Que ele está lá talhando algo, né? Esse urso, né, intocado ali dentro, me lembrou essa coisa, porque existe uma conexão dessas mulheres com esses pais, né? As mães somem logo no início, né? Tem aquela alusão da vida, né, que dá a vida e depois desaparece, mas fica esse pai criando de alguma forma, né? E elas criam também de alguma forma. A Lina cria, né, a distante de Budapeste, no próprio diário, dentro dela mesma, e ela sente esse frio, e ela quer mudar, modificar de alguma forma a vida dela, enfim. E tem a coisa da estrutura familiar, né? E, de repente, ela voltando por um caminho. O Cortázar fala isso, inclusive, que ela está voltando para o lugar onde ela era, de alguma forma. Muito bacana, gente. Eu vou ficar até amanhã falando, se me deixar falar do Kieslowski, eu vou falar até amanhã, eu sou alucinada por ele. Mas, gente, obrigada. Obrigada, Heloísa. Bom, tomara que dê certo a sua presença. Lúcia, vamos tentar novamente você agora, Lúcia. A palavra é sua agora. Vamos ver se você me escuta, Cláudia. Escutando, vamos torcer aqui. Está escutando? Estou escutando, tá bom. Agora o som tá bom. Vamos ver. Se não Pois é, eu estou usando o celular, porque eu estou no hotel, né? E a conexão está muito ruim. Então, eu vou ser breve, porque eu anotei várias coisas, mas eu assisti o extra, né, do Kieslowski, achei interessantíssimo ouvir o que ele diz. Uma das coisas é essa que você mencionou, o ser humano é universal, e ele usa a metáfora da dor de dente, né, que é igual para todo mundo. Todos sentem medo da morte. Então, ele diz assim que também, se um filme é feito na Polônia, pode ser entendido em qualquer parte, né? Então, o filme é de muita sensibilidade. Eu noto o filme como fragmentos poéticos, né? Por isso que a minha escrita também, eu estava observando aqui, são fragmentos, que depois, se você quiser, eu te remeto e a gente vê o que faz com isso. A atmosfera do filme, ele fala, é tão importante quanto o elenco. E a própria música, como nós já tivemos oportunidade de ouvir a Ana Cristina belamente falando sobre a música, eu pronuncio Preisner, né, mas ela pronuncia melhor do que eu, né, o nome do compositor, é de uma profundidade impressionante. O CD eu tenho completo, né, da trilha sonora, é maravilhoso.
Então, é o eu profundo, né? As pessoas, ele fala também que as pessoas têm vergonha das suas próprias fraquezas. Essa entrevista com ele, eu acho que é imperdível, até para a gente poder entender como que ele trabalha os personagens, a fotografia e a própria música nos filmes dele. Ele fala, viva mais cuidadosamente. Isso porque não se sabe que consequências suas ações podem trazer. Responsabilidade por outras pessoas que encontramos e pelas coisas que fazemos. Acho que o filme dele também, além de ser uma poesia, são filmes políticos, né? Assim, no sentido de trabalhar o ser humano, o social, o convívio, as relações humanas, né? Não se sabe que elas farão as pessoas que você conhece ou não conhece, as consequências dos seus atos, né? Viva com cuidado, porque há pessoas à sua volta cujas vidas e bem-estar dependem das suas ações. Isso concerne a todos nós, porque esses caminhos, as pessoas, seus destinos, se entrecruzam. Acho que o filme fala muito isso, né, do entrecruzamento de caminhos, de vidas, de pessoas, né? Quer estejamos conscientes ou não. Para mim, diz ele, né, responsabilidade é isso, viver com cuidado, viver com atenção. Deveríamos observar as pessoas à nossa volta e, acima de tudo, observarmos a nós mesmos. Então, eu fico por aqui porque eu estava mencionando, não sei se vocês me ouviram no início, mas eu mencionei que eu tenho o filme, eu tenho a trilogia das três, né, das três cores e o livro mestrado que me ajudou também a entender um pouco mais o diretor, né? Então, eu acho espetacular. Eu disse também no início que esse é o filme da minha vida, porque eu me vejo nele, eu assisto várias vezes, sou apaixonada, e que bom encontrar a Cláudia dizendo isso também, e encontrar pessoas tão sensíveis e apaixonadas por esse filme e por esse diretor. Carla, amei também a sua fala, Francisco foi de uma profundidade tremenda, enfim, eu estou adorando estar aqui, uma pena que está tão precário aqui para mim, mas é o que dá para fazer. Então, eu agradeço a paciência de todas e muito obrigada, um beijo para todas. Não, agora foi ótimo, Lúcia, muito bacana. Se você puder colocar o nome do livro da Andréia, uma carioca que escreve do Kieslowski também, vale a pena. E essa entrevista dele também é uma coisa impressionante. E ele, nesta fase que ele está filmando a dupla vida de Veronique, ele está se separando, a mulher se separa dele. Ele perde muitas coisas nessa fase, que eu já tem uma outra história dele, e ele fica muito mal com isso, ele se sente muito sozinho, né? E tem aquela coisa de voltar para a estrutura familiar, de voltar para casa, de voltar para a história, né? E ele se perde nesse processo, mas ele fica bem mal com essa separação. Porque ele era um cara obcecado pelo cinema, ele era um cara que respirava cinema, tudo totalmente. As cenas eram feitas diversas vezes. A obsessão dele me lembra do Bergman também, né? Porque o Bergman também era completamente obcecado, refilmava toda hora, enfim, até chegar naquilo que ele queria. Tem uma cena da Liberdade Azul, que é um torrão de açúcar que a Juliette Binoche joga na xícara de café, e ele queria um torrão de açúcar que fosse impregnado de café por 5 segundos. Os caras enlouquecem atrás do tal do torrão de açúcar para poder fazer a cena que ele queria. Mas é um cara maravilhoso, gente. E sabe uma coisa, Cláudia, que eu lembrei agora que eu tinha percebido dessa última vez que eu assisti, eu falei, nossa, tem muita cena ali parecida com o filme Amélie, né? Aí depois eu li alguma coisa que realmente parece que a Amélie emprestou, o diretor emprestou algumas cenas. Eu até escrevi assim, o filme Amélie bebeu das águas quilosviquianas
porque há uma semelhança de várias cenas. Por exemplo, a hora que a Amélie entra também na cafeteria, né, e vê, não sei se vocês se lembram, é muito parecida com a cena de Verônica se encontrando com Alexander, né? Então, assim, essa é apenas uma das cenas parecidas. Mas, enfim, eu só queria acrescentar isso. O da velhinha, então, todos os filmes dele têm isso, né? Agora, Então, com essa história da Ana, que ela trouxe essa história da Moira, nossa, agora essa velhinha tomou um sentido para mim mais. Eu já até era louca pela velhinha, agora que ela me trouxe essa história, eu falei, meu Deus do céu, eu vou lá ver de novo a história da velhinha, porque ela está na trilogia também, em todas as trilogias. Na verdade, a Dupla Vida de Veronique, ela é um embrião da trilogia, né? Porque ele faz justamente essa história da Polônia e da França, que é a unificação da Europa, e é quando ele sai do Decálogo, né, que o Decálogo ele havia filmado um lance completamente político, e ele muda tudo, altera tudo, e vira para o humano depois, né? Então ele sai, e ele é chamado, ele é visto através do Decálogo, desse Decálogo humano, e a Veronique também, a Dupla Vida de Veronique, é que leva o Kieslowski, põe o Kieslowski em evidência. Mas vale a pena, é um cara maravilhoso. Obrigada, Lúcia. E depois, pode mandar os teus escritos para mim, que eu vou publicar, eu ponho no site. E eu vou colocar também a entrevista do Kieslowski, não agora, mas acho que segunda-feira, para quem quiser assistir do filme, que eu também tenho a entrevista, para que vocês possam assistir também. Tá? Então, obrigada. Imagina, Lúcia, obrigada a você. Muito bom poder contar com você. Fico muito feliz com a tua fala. Francisco, a palavra é sua agora, pode falar. Está sem som, Francisco, se precisa ativar o teu som. Não foi ainda. Não foi, Francisco, ainda. Eu acho que agora foi. Agora Foi, né? Foi. Então, eu vou procurar ser breve, tá? E eu até estou tomando a palavra outra vez porque vi que tinha ainda algum espaço, né? Eu quero insistir, né, nessa questão do filme, porque esse filme, como eu disse, marcou e marca todos os filmes que eu já assisti e os que eu vou assistir pela frente, de tão importante que ele é. E eu quero insistir na questão do entre, né, a chamada bifurcação, né? Porque a bifurcação é o que vai trazer o entre. Porque sem ter o 2, como é que vai ter o entre, né? Se tem o duplo, então aí vai ter os dois, vai ter o entre. E é exatamente nesse entre que está o X da questão, que o Deleuze vai chamar de interstício, né? E aí tem um detalhe que, por exemplo, que isso sempre me incomodou muito na minha vida, né? Olhando pelo aspecto de causa e efeito. Então, isso para mim encaixou como uma luva. Ou seja, é claro que a nossa vida tem causa e efeito, é claro que o cinema moderno, realista, né? E mesmo o cinema clássico, no início, vivenciou exatamente isso, causa e efeito. E essa ideia da bifurcação, do interstício, ele rompe com a exclusividade, a predominância de causa e efeito. Sim, mas aí se não é causa e efeito, vai ser o quê? E aí vem algo que é maravilhoso. Fatos e acontecimentos autônomos. Aí é que está. Né? Então, nem uma coisa continua em outra, ou vai ser causa de outra, e a outra vai ser efeito daquilo. A ideia é romper com isso. Né? E isso é uma coisa que eu ainda vou confirmar no meu estudo da própria realidade, da própria filosofia. E me parece que a vida ela tem causa e efeito, é claro, mas ela tem também, e aí, só que nós desconsideramos por causa do sensório motor exclusivo, nós desconsideramos esses fatos autônomos, independentes, que têm a força em si mesmo. Né? Por isso a palavra, o verbo, desencadear. Bom, e aí, para concluir,
que para mim foi fantástico nesse filme. É lógico que tudo foi fantástico, tudo que ele colocou foi maravilhoso. Mas o que me chamou a atenção, e eu quero reafirmar isso, foram exatamente as cenas que não eram resultado de uma causa e nem deram continuidade a nada. Então, ali está o interstício, ali está a potência. Aí, segundo Bergson, ali está o tempo, a manifestação do tempo puro. Lindo, belíssimo isso. E eu quero terminar dizendo o seguinte, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa ideia do duplo, da bifurcação, porque parece assim, e a palavra opção, tá? Porque houve opção no filme, sim, tudo bem, a Veronique, mas tem um detalhe, senão a gente vai levar para o sensório motor outra vez a nossa leitura. O que o filme traz não é uma opção consciente, não é uma opção de uma escolha da consciência, do raciocínio ou da inteligência. Por isso aparece no filme várias vezes a expressão não sei. Né? E aí, concluindo o que eu ia dizer, a bifurcação, e ela só faz sentido assim, está sempre bifurcando. Então, e aí é que está a grande complexidade e talvez o medo nosso de viver o ótico sonoro. Né? Porque se eu vivo algo, fiz uma opção não consciente, mas esse algo vai bifurcar. Aí esse outro algo vai bifurcar. Isso é um verdadeiro labirinto. Né? Então, eu queria só enfatizar isso, porque por isso a palavra trágico que o colega trouxe, eu achei fantástico, porque e lembra que o teatro a tragédia vem lá do teatro grego, né? lá atrás, e o cinema tem tudo a ver com o teatro. E esse interstício, esse eu não sei, é o mistério, e o mistério é a tragédia, a base da tragédia. Né? Era isso que eu queria colocar. Muito obrigado. Francisco, obrigada. Enfim, eu já estava com alguns comentários da sua primeira fala, acho que você está agregando bastante aqui no encontro hoje, e as falas seguintes também, eu fui fazendo algumas anotações, acho que o estudo que a Ana Cristina fez também da música, belíssimo, como também enriquece a gente pensar, e uma personagem que morre cantando, né? Tem isso também, a potência da música, né? Também no filme. Fiquei pensando em algumas falas também do Carlos, do Euclides, da Ilô, e um ponto, assim, até retomando esse entre que você traz, Francisco, fica, acho que algumas observações, retomando, acho que foi o Euclides que traz esse cenário mais onírico. E aí me veio, ouvindo vocês, eu voltei lá no Bergman, não sei, acho que a gente está falando do Bergman aqui no bate-papo, lá no filme da Fanny Alexander, né, que a gente discutiu alguns meses atrás, que também tinha o teatro, as marionetes, os bonecos, e como parece também nessa estrutura do filme do Kieslowski, né, a história dentro da história, né, algo que fica num tom muito onírico mesmo, né? Então esse personagem, o Alexander, ele também está contando uma história a partir da história da Veronique, né? Ele é um escritor de histórias infantis, né? Acho que retomando a fala inicial da Ana também, né? Pensando nesse personagem, e como parece que a gente vai desmembrando, né? Como se fossem pétalas que a gente vai tirando e para chegar nesse umbigo, né? Nesse centro do qual é o sentido, né? Que está ali nessa história, né? Que nada também é aleatório, isso que você fala na sua primeira fala, né, Francisco? Essas imagens e a cena seguinte, parece que também nada é por acaso que está ali no filme do Kieslowski, né? Mas me veio muito forte assim essa relação com a Fanny Alexander e essa história também que eu acho que um de vocês trouxe, não me lembro se foi o Carlos, mas dessa história das marionetes, tem essa bailarina que morre, e aí tem essa personagem mais velha, e de repente essas duas se condensam em uma só. E aí a gente volta para distante lá do Cortázar, né? Que é essa união ali dessa mendiga com
com a personagem, com a Alice, né? E como a história muda a partir daí, né? Que parece que ela vira uma borboleta, tem uma metamorfose ali nessa história da marionete, né? Mas, enfim, eu acho que, né, é muito rico assim, o conteúdo que a gente traz, isso que a Silvia também traz, né? Não é exatamente, não tem um sentido único, né? O sentido que é para cada um. E como o Kieslowski, ele vai fazendo a gente sonhar aqui, né? Abrir significados, sentidos, e como cada um vai sentindo essa história, né? Então é muito rico, né? Muito bom a gente ter esse momento assim de troca, né, Lu? E vou passar aqui para a Ana Cristina também, e depois acho que a gente vai finalizando. Por favor, Ana. Bom, eu só quero ler um pouquinho o significado das moiras, né? Que vem do grego, da mitologia grega, são 3 irmãs que determinavam o destino, tanto dos deuses quanto dos seres humanos. E nós vemos 3 moiras na história, né? A da Polônia, a da França e a Marionete. E eram 3 mulheres lúgubres responsáveis por fabricar, tecer e cortar aquilo que seria o fio da vida de todos os indivíduos. Durante o trabalho, as moiras fazem uso da roda da fortuna, que é o tear utilizado para tecer os fios. As voltas da roda posicionam o fio do indivíduo em sua parte mais privilegiada, o topo, e em sua parte menos desejável, o fundo, explicando-se assim os períodos de boa ou má sorte de todos. As 3 deusas decidiam o destino individual dos antigos gregos e criaram Temis, Nêmesis e Eríneas. Pertenciam à primeira geração divina, os deuses primordiais, assim como Nix, eram domadoras de deuses e homens. Olha. Ah, que lindo! Fechou com chave de ouro, Ana. Que bonito. Essas moiras. O fio da vida, não é? A sensação que a gente tem, essa coisa de tecer, dessa textura, dessa... Nossa, que bonito! É o que a gente faz aqui, a vontade que eu tenho de ficar entrelaçando, né? E é esse fio invisível que a gente tece com cada um de vocês, dessa telinha, nesse tão longe, tão perto, né? Que é esse encontro, essas trocas, é muito bonito isso tudo, gente. Queria agradecer a todos vocês pela presença, foi riquíssimo, foi lindo. Estava preocupada, eu falei, nossa, mas foi lindo, maravilhoso, uma delícia, que riqueza, gente. Muito bom estar com vocês, com quem mesmo, quem não falou, que está presente aqui com a gente, meu carinho, meu agradecimento. E a gente vai na próxima vez, a gente vai com uma coisa um pouco mais leve, uma brincadeira, que é um filme, Um Amor em Paris, né, que o diretor é o Marc Fitoussi, é uma delícia o filme, né, com a ela chama, ai meu Deus, fez ela e Carla. Isabelle Huppert, desculpa. E uma escritora que eu adoro, que é Nadine Gordimer, que é ótima, são 3 contos, né, que eu não tive coragem de tirar esses 3, porque ela escreve juntos, né? Beethoven era um terço negro, acho, um sexto negro, que é um livro de contos dela. Eu adoro, ela é impressionante, ela vai falar com a alma também, escreve com a alma também, tá? Então, no nosso próximo encontro vai ser uma coisa mais francesa, mais brincalhona, mas é séria também, uma delícia o filme, muito gostoso. E daqui a pouco vai estar no site. Foi muito bom estar com vocês, gente. Obrigada pela presença. Eu vi a Marta aqui. Marta, boa noite para você. Está aqui também. Eu vi a Denil também, que estava aqui. Boa noite para você, gente. Obrigada pela presença, pelo carinho. Foi muito bom, gente. Obrigada. Heloísa, bem-vinda. Maria Antonieta, obrigada. Francisco, estou te esperando agora. Acabou, vai ter que estar junto. Ana, nem te falo, né? Euclides, obrigada pela presença. Carlos também, cortado. Daqui a pouco eu vou voltar nele também novamente. Terezinha, também bom te ver aqui. E uma obrigada. Lúcia, adorei te ouvir. Stefanelli, beijo para você. Selma, obrigada. A Denil está aqui, estou vendo. E a Marta, gente, as minhas 2 meninas. Obrigada.
Fernanda, obrigada pela presença. Luísa, ótimo também. Lucila, obrigada, gente. Muito obrigada pelo carinho. E é muito bom estar com vocês. Casa Frida, uma delícia, adorei a história também, a fala. Foi muito bom, foi muito gostoso. Muito Cláudia, bom. já tem a data do próximo encontro? Olha, não tenho definido, eu tenho uma equipe que define mais ou menos isso com a minha agenda lá. Então, muito provavelmente vai ser no meio do próximo de junho, né? Esse mês eu estou viajando, então a gente teve que dar uma mexida nos horários. A Casa Frida também estava com uma programação por causa do... Nós mudamos do livro também. Quem não sabe, a gente tem um grupo no Telegram para quem é novo na confraria. Basta deixar o número do telefone aqui, ou entrar no site, que no site encaminha para o Telegram também, que as pessoas têm acesso às datas com mais rápido, né? E os links também aparecem mais rápido também, né, através do Telegram. Não temos WhatsApp, porque o grupo é muito grande. E, enfim, é um prazer estar com vocês, tá? Obrigada pela presença, obrigada Foi pelo ótimo. carinho. Boa noite. Uma boa noite para Oi, vocês. Cláudia. Boa noite. Tchau, gente. Boa Tchau. noite. Muito Tchau, obrigada. obrigada. Tchau, pessoal. Beijo. Tchau, Muito tchau. obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Pra vocês. Tchau. Tchau.